Olá pessoal, tudo bem? Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre este livro aqui, A Bola de Neve, a biografia do Sr. Warren Buffett. É um baita de um livro, já estava na minha estante aqui fazia muito tempo. Enfim, não consegui arrumar tempo para ler e tal, sempre com outras leituras aí na fila, prioridades e tal, mas consegui arrumar um tempinho, concluí ele finalzinho do mês passado, novembro. Daí vou gravar aqui brevemente uma resenha aí, os principais tópicos para vocês. Bom, Warren Buffett dispensa apresentações, né? Para quem gosta de finanças, mercado financeiro e tal, certamente conhece. Né, o maior investidor pessoa física de todos os tempos, né, enfim, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, já foi a pessoa mais rica do mundo em diferentes momentos, ali ficava rivalizando bastante tempo com o Bill Gates e tal. Enfim, então para quem é de finanças, né, não tem necessidade de nenhum tipo de apresentação. E essa biografia escrita pela Alice, né, Alice Schroeder, enfim, até onde eu sei, é a única biografia autorizada do Warren Buffett. E, enfim, um livro muito bom, muito denso, com bastante pesquisa. Enfim, ela fez várias e várias entrevistas, né, para construir o texto. Então, um livro muito bom. Né? Vou comentar alguns trechos aqui que eu acho que vale a pena. Bom, acho que o primeiro ponto, né, que eu acho que é bem legal é biografias constituem um tipo de leitura que eu gosto muito, assim, um tipo de leitura que eu aprendo bastante e das que mais me atraem. Assim, não que eu não goste de ler, tipo, ficção ou alguma outra coisa, mas assim, biografia é um tipo de livro bem especial, assim, acho que dá para tirar bastante aprendizado e é um tipo de leitura que eu gosto bastante. Assim, você lendo A Bola de Neve, você não vai, nossa, aprender a investir, entender o racional do Warren Buffett na tomada de decisões de investimento. Tem outros livros escritos especificamente sobre esses assuntos. Mas você, enfim, tem vários insights que dá para tirar da história de vida dele, enfim, da construção de racional, né, de investimento, conhecendo mais a fundo a vida dele. Então, né, uma leitura muito, enfim, muito proveitosa nesse sentido, sabe? Embora não especificamente na temática de como investir, mas para quem já conhece um pouquinho acaba formando as sinapses ali e o livro é de fato muito bom em relação a isso, sabe? Eu geralmente gosto muito de ler biografias, tá? Mas especialmente essa enfim, foi muito legal, uma ótima leitura. Bom, é um livro grande, tá? Vocês podem ver aí, ele tem 959 páginas, é uma leitura extensa. Eu demorei bastante tempo para ler, depois eu vou colocar aqui o número de dias. Mas, enfim, é um livro bem grande, que pega toda a história do Warren Buffett, desde ele criança até meados ali de 2008, que é quando a obra termina, né? É um livro bem grande, enfim, com muita entrevista, né, muito, enfim, trabalho da autora, né? Então é uma obra, uma leitura de fôlego, digamos assim, tá? E o legal do livro é que ele não tenta construir um Warren Buffett assim, envernizado, num pedestal e tal. Não, ele, inclusive, acho que aponta mais falhas e fragilidades do que virtudes do Warren Buffett, assim. Então é meio que um desmontar do mito, assim, sabe? Bem legal. Não é aquela coisa assim de parece aquela biografia comprada, sabe? Então é bem isento, assim. Achei bem legal nesse sentido. E também não tenta mostrar o Warren Buffett como um herói, assim, mostra como alguém normal, uma pessoa com falhas, com defeitos, enfim, com virtudes, né? Mas mostra um ser humano, não é um mito num pedestal. Então acho que é bem honesto assim a leitura. Eu acho que sim, uma coisa legal de extrair da leitura é que o Warren Buffett ele meio que entendeu no que ele era bom muito cedo. Então, já quando ele era criança, ele já tinha uma afinidade ali com matemática financeira, começou a empreender muito cedo, se interessava por dinheiro desde muito cedo, enfim, né, ele entendeu o que ele era bom. E a vida inteira dele, ele apenas investiu o tempo e energia dele
naquilo que ele era muito bom. Então, isso é um grande diferencial, sabe? Porque às vezes a gente fica dando tiro para todo lado e tal, né? Tentando várias coisas. E o Warren Buffett, desde muito cedo, sempre fez a mesma coisa, né? Investir, né? Reinvestir, empreender. Então, acabou que ele ficou muito bom naquele assunto, né? Em relação aqui especificamente a dinheiro e investimentos, né? E assim, apesar de ter encontrado cedo, né, muito cedo, o que ele era bom, ele teve coragem também. Então, em vários momentos do livro, a gente vê ali que, enfim, talvez, né, se fosse eu, por exemplo, não teria feito o que ele fez, o que a autora narra, né, que foi a decisão dele. Então, também é importantíssima essa questão da coragem, né. E quando a gente conecta isso com a realidade de hoje, como eu comentei, né, as pessoas elas têm uma ânsia de ser boas em tudo, tentar muitas coisas diferentes, as pessoas anseiam por atalhos, falta de foco, enfim, então você vê, o Warren Buffett ele não tentou ser criativo, ele identificou aquilo que era bom e fez o que tinha que fazer. Então, enfim, desde muito cedo, né? Acho que tem um paralelo interessante com algumas realidades que a gente vê hoje, né? Uma coisa também legal que está muito relacionada com essa escolha precoce dele é que ele teve coerência. E a coerência dele foi, né, longitudinal. Ele né, em todo momento ele teve coerência com as decisões. Usou sempre a mesma estratégia, claro que em algum momento ali depois, em especial que ele conheceu o Charlie Munger, ele mudou um pouquinho, né, o jeito dele de analisar as empresas, escolher, mas grosso modo ele manteve a mesma estratégia por toda a vida dele, tomou decisões pautadas nos mesmos princípios, enfim, teve poucas oscilações assim ao longo da vida em relação à forma dele, né, lidar com dinheiro, enfim, né, da forma como ele enxergava os negócios. Isso é muito importante. É claro que ele tomou várias decisões boas, né? Mas essa coerência lógica proporcionou que ele chegasse onde ele chegou, né? Enfim, ele repetiu, né, bem aquilo que ele sabia fazer e muitas vezes evitou a inovação, né? Então, por exemplo, nos anos 2000 ali na bolha.com, ele foi extremamente criticado. Nossa, o livro traz assim o nível de críticas que ele sofreu era extremamente alto. Mas o tempo mostrou que a estratégia dele era mais acertada, mais coerente. Então você vê, ele teve a coerência e a coragem de manter as decisões que ele tomou, né? Então isso assim é um contraponto também com assim a questão do hype hoje, né? A questão de modismos, né? As pessoas querendo né, ter uma descarga rápida de dopamina, né? Na sua vida de maneira geral. Então, isso, né, o perfil do Buffett vai muito na direção oposta disso, né? E você vê, a estratégia dele foi uma estratégia vencedora. Então, é importante até para nós, para gerar essa reflexão, né? Se de fato você se deixar envolver por modismos e tal, é a melhor estratégia, né? Parece que não. Então, assim, e aquela coisa, né? O Buffett, mais de um momento, fala que as pessoas não ficam ricas como ele ficou porque elas não querem seguir o processo, elas querem ficar ricas de maneira muito acelerada, enquanto que a vida dele foi um tédio, assim, bem chata, digamos, decisões, né, muito controladas e tal. Enfim, enquanto as pessoas enlouqueciam, ele tomava decisões ali quase no nível do tédio, mas, né, com consistência fez com que ele, né, chegasse aí onde chegou. Então acho que isso é bem importante. Um ponto também que ele cita no livro, até ele chama, né, de loteria do ovário, né? Que ele em vários momentos fala, olha, eu tirei a sorte grande na loteria do ovário, eu nasci num bom país, numa família estruturada, com acesso à educação, num momento econômico favorável, num país que dava condições de empreender. Daí eu fico pensando, né, no Brasil, quantas pessoas, quantas crianças melhores do que o Warren Buffett nascem todos os dias
mas que não tiraram a sorte grande na loteria do ovário, né? Então, assim, o nosso ambiente aqui é um ambiente mais hostil, né? Mais difícil. Enquanto ele deu muita sorte, né? Ele viveu um momento de troca de riqueza, né? A riqueza trocou de mãos. Enfim, ele teve, né, como ele próprio diz, ele tirou a sorte grande na loteria do ovário, né? E a gente tem pessoas muito melhores do que ele, inclusive no nosso país, mas que, enfim, nasceram no momento errado, no país errado, né? Infelizmente. Então, esse é um ponto também a se considerar. Ele não é um gênio, assim, né? Ele teve também uma série de circunstâncias que ajudaram ele. Enfim, só que essa consistência ao longo do tempo, essas decisões que ele tomou também cobram um preço, né? Então, no livro fala muito ali da questão da dificuldade emocional dele, dificuldade de se relacionar, relacionamentos complexos, o próprio casamento dele, que é uma bagunça total, assim, né? Com, enfim, uma confusão generalizada, distanciamento das pessoas, poucos amigos, enfim, são vários custos invisíveis aí para ele que ele teve, né, para atingir o sucesso que ele chegou, né? Mas então, de novo, assim, não sem um preço, teve um preço, né? E, enfim, é um preço relativamente alto, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Que né, para quem eu sou da área de finanças, né? Então, a vida é como se fosse um livro diário, né? Então, cada crédito tem o seu débito, né? Então, né, ele teve vários débitos aí que teve que fazer frente aí enfim, pelas decisões que ele tomou, né? Mas assim, vamos voltar para as decisões, né? Então, assim, o Warren Buffett ele toma decisões baseado em princípios muito simples. Olha, disciplina, decisão dentro daquilo que é o círculo de conhecimento dele, o círculo de competência. Ele não arrisca coisas que ele não conhece. Gosta de investir em negócios simples, né, que, como ele diz no livro, né, que até um sanduíche de presunto poderia tocar, e extremamente avesso a modismos. Né? Então você pega ali a própria questão né, das empresas.com nos anos 2000 e tal. Então, enfim, de novo, né, a questão da consistência. Né? Princípios muito simples, mas usados consistentemente ao longo do tempo. E é aquilo que, enfim, a gente extrai da leitura, não tem truque, não tem atalho, enfim, tem consistência, tem decisões tomadas, né, com racionalidade, e a questão é assim, não é, o difícil não é entender, né, a decisão, ou enfim, o conceito, o difícil é sustentar isso ao longo do tempo, né, então essa é a maior dificuldade. E ele soube sustentar por muitas décadas, né? Isso é muito bom. Outra coisa também, que assim, às vezes você ouve falar assim, poxa, o Warren Buffett e tal, é o cara que vai ter mansão na Quinta Avenida, vai ter, né, carrão com chofer e tal. E você vê pela leitura do livro, e para quem também conhece um pouquinho mais, além da biografia, o Warren Buffett sabe que o perfil dele é de bastante frugalidade, assim, um cara muito frugal, mora numa casa modesta, dirige um carro modesto, pouca ostentação. Enfim, claro, ele tem um jatinho particular, enfim, tem enfim, as mordomias, né, que a vida de bilionário proporciona, mas é aquela coisa bem diferente assim do típico Wall Street, né, que a gente imagina, né? Então, é um cara bem frugal e, enfim, tem tudo a ver com o que ele conseguiu fazer ao longo da vida, né? E aquela coisa, a bola de neve, ela para crescer, você não pode deixar ela derreter, né? Então você não pode sair derretendo ali, o que você conseguiu juntar e esperar que vai ter uma bola de neve, não vai. Então, assim, o Buffett adiou recompensas pela vida inteira dele. E, enfim, né, em vários momentos do livro já era bilionário, muito rico, ainda seguia adiando, né, a recompensa para colher, enfim, colher com, né, abundância depois. Né? Esse é um ponto bem legal. E assim, pessoal, acho que tem muitas outras coisas ali para falar, mas daí o vídeo ficaria muito longo, daí também não é o propósito aqui.
Mas assim, a Bola de Neve não é um manual de investimentos, tá? É uma biografia. Mas é uma biografia que tem um contorno de um estudo profundo, né, com bastante foco na vida, né, do Warren Buffett. E, enfim, no processo decisório dele, no que aconteceu na vida dele que fez com que ele chegasse onde chegou. É uma leitura que vale muito a pena, sabe? O livro tem, como eu disse, 959 páginas. Eu demorei 138 dias para ler. Eu fiz uma leitura bem vagarosa, estava com outras leituras também, mas é enfim, uma baita leitura, tá? O meu já até saiu aqui as letras, enfim, de tanto manusear. Aqui no lado também já nem aparece mais o nome, mas é um livro muito bom. Assim, se você gosta de aprender com trajetórias de quem atingiu um determinado nível que você almeja, ou simplesmente para conhecer mais a vida, né, de uma pessoa, enfim, de referência, né, na sua área, a biografia da Alice é muito boa. Então, recomendo muito a leitura, nota 10, sim, total. É um pouco cansativo em alguns momentos, mas como o livro tem vários capítulos, tem mais de 50 capítulos, são capítulos pequenos, então não fica tão cansativo assim, sabe? Vale muito a leitura. Acho que para quem gosta de mercado financeiro, para quem quer conhecer um pouco mais aí a vida do Warren Buffett, vale muito a leitura aí. Então é isso, pessoal. Fica aí a dica da leitura do A Bola de Neve, baita livro, um pouco grande, né? Mas com persistência aí é possível vencer. Beleza? Então, se já leu ou se, enfim, conhece alguma outra anedota aí do Warren Buffett, deixa nos comentários. Peço que se inscrevam aí no canal, é sempre bom conversar com vocês de maneira geral. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.